Meu amigo na curva da loira. O relato de hoje, quem me enviou foi o Fábio Azevedo e ele vem contar sobre o que acontece na curva da loira. A curva da loira é um trecho de uma estrada que fica próximo a Campos. Fica na BRJ 216, no norte fluminense. Ele diz o seguinte, que a história da noiva foi dos anos 70, 80 por aí, quando uma moça, uma mulher loira, uma moça muito bonita, estava prestes a se casar. Ela estava vindo de um ensaio, né? Estava vindo do ensaio, né, do casamento, quando o carro dela perdeu o controle em uma curva, né? Que ele disse que é uma reta e tem uma curva muito fechada. Então o carro dela sobrou na curva, ela acabou capotando e se desviveu ali mesmo no local. A partir desse acontecimento, fica aparecendo uma mulher loira, né? E isso desde muitos anos. Muitas pessoas que passam ali de carro, moto, às vezes acontece acidente porque ela aparece. O Fábio conta que após essa tragédia com essa moça, né, nos anos 70, 80 por aí, de lá para cá já tem acontecido muitos, né, dezenas de acidentes nessa curva. E ele conta que são acidentes de carro, de moto, até mesmo pessoas a pé, né, são atropeladas. Pessoas que muitas vezes passam nessa curva e se depara com ela. Quando olha, ela está bem na frente e a pessoa vai desviar, pensando que é uma pessoa, né, uma pessoa encarnada, e não é. E a pessoa acaba capotando, acaba virando o carro. E ele disse o seguinte, que tem muitos relatos de pessoas que viram, principalmente à noite, que as pessoas passam nessa estrada. Ele conta que hoje já tem outra rota, né? O governo já fez outra rota para deixar, tipo assim, para, como é que se diz? Ela já está, na verdade, desativada, mas ainda tem pessoas, né, que trafegam por ela. Então ele diz o seguinte, que o amigo dele estava vindo de moto, era um domingo à noite, e ele estava vindo de moto, quando ele pega a curva, né, e ele se depara, assim que ele entra na curva, essa região só tem uma casinha por perto, é um lugar deserto, porque as pessoas não querem morar, né, aqui perto, porque tem muita tragédia, é um lugar que tem muito acidente. Então ele conta o seguinte, que o amigo dele estava vindo de moto e se depara com aquela mulher, né, bem na frente da moto. Então ele, no que ele viu, achou que era uma pessoa de verdade, uma pessoa que estava, né, encarnada. Então ele freia a moto e ali ele cai, né, ele perde o controle da moto e cai dentro do mato. E aí ele ficou, né, algumas horas, não se sabe o tempo, né, que ele ficou tentando, né, voltar para a estrada, mas ele havia machucado a coluna, ele se machucou inteiro, né, mas assim, o que não deixava ele chegar até a estrada era a coluna, que doía muito, e ele tentava, ele não conseguia andar. Então, depois que ele caiu, o amigo dele relata que escutou gargalhadas e escutou choro, né? Gargalhadas femininas e choro, como se tivesse uma mulher chorando ali, né? E eu ouvi um vento, um vento forte, um vento gelado, que chegava a machucar com força os machucados dele, os arranhões dele, que já estavam, né, doendo muito. E ali, depois de não se sabe quantos minutos, ele não tem noção quantos minutos ou hora ficou, mas aí eles já viu que uma pessoa havia visto, né? A moto ficou com o farol ligado e alguém viu e foi socorrê-lo, né? E ele chegou no hospital muito machucado e contando, né, que uma loira havia aparecido, né? Ela apareceu bem na frente, né? Havia aparecido bem na frente da moto, não deu tempo ele desviar dela e achando que ia machucar ela, que ia atropelar, e aí ele perdeu o controle. E ali ele viu, ele disse que era uma mulher esmulambada, né? Tava de branco, mas era como se fosse uma roupa velha, toda esmulambada, o cabelo todo desgrenhado. E ele disse que foi muito assustador, porque aquela mulher, ela tinha uma cara assim de tristeza, uma cara como se fosse um rosto assim muito, muito triste e muito bagunçada, assim, ela tava muito feia. Então ele disse que tomou um susto muito grande com aquela imagem, né? E aí ele
conta que ficou muito assustado, inclusive ele disse que nunca mais, né, passou por essa estrada, o amigo dele. E ele diz, o Fábio, ele relata o seguinte, que já passou várias vezes, né, já até ele e alguns amigos já ficaram à noite, né, passaram a noite e ficaram observando, mas não veem nada, porque o sobrenatural, ele não vai aparecer a hora que a gente quer que ele apareça. Ele vai aparecer no tempo dele, na hora que ele quer, né? Então, assim, sobrenatural, não se brinca com o sobrenatural, né? E, assim, eu sou uma pessoa, eu sou cristã, né? Na minha opinião, assim, eu acredito que o que ficou, não foi ela que ficou, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós morremos, Deus nos tira daqui. Então, assim, o que eu imagino o que ficou foi algum obsessor, né? Os anjos caídos, eles enganam as pessoas, né? Então, muitas vezes os espíritos que estão de estrada, de beira de estrada, que eles são conhecidos como anjos da morte, né? Que ficam sobre a terra, porque a terra é, sim, cheia de anjos caídos, né? Que são os conhecidos anjos caídos, e também os anjos que Deus envia para nos livrar, nos guardar. Mas eu creio que não é, não sei, né, assim, essa é só minha opinião, né? Eu creio que seja, assim, um obsessor que ficou usando a imagem dela, né, aparecendo como se fosse ela para tirar a vida daquelas pessoas, né, para atropelar as pessoas ou para acidentar as pessoas, né? E eles, né, porque eles se alimentam do sangue derramado, não posso nem falar aqui essa palavra. Eles se alimentam, né, do líquido derramado, do líquido vermelho, né? Eles se alimentam da energia, do desespero das pessoas. Então, eu imagino, na minha opinião, seja isso. Então, o Fábio diz que lá é muito conhecido. E quando se fala, qualquer pessoa ali da região, quando se fala na Curva da Loira, todo mundo se cala, todo mundo já fica atento, porque tem muitos relatos. Não é só do amigo dele que aconteceu isso. Muitas pessoas já se desviveram no local. E são dezenas de pessoas que se desviveram no local por conta desse aparecimento dessa mulher loira que aparece. E tem essa história dos mais antigos que moravam lá. Hoje em dia só tem um morador na região, que mora perto dessa curva. Mas todo mundo que conhece a história, que mora naquela região, sabe dessa história da loira da curva. E o Fábio relata que em 2004, um grupo, né, de investigadores sobrenatural do Rio Grande do Sul foi até esse local, né, fazer uma investigação, usando o Spirit Box, usando aparelhos como é que diz? Que identifica, né, se tem energias. E ele disse que aconteceu muitas coisas, sabe? Ele disse que eram muitas vozes. Então, assim, com certeza esse local não tem só esse espírito, né, que fica tentando as pessoas, né? Deve ter muita energia, muitos obsessores, né? Porque como já aconteceu muitos, né, acidentes, muitas mortes, né? Então, assim, com certeza é um lugar muito carregado. Então, ele disse que já levaram padres, né, para orar, né, padres para rezar, fazer orações no local, mas mesmo assim os acidentes continuou acontecendo muitas coisas. E o Fábio disse que até hoje, até os dias de hoje, isso é muito antigo, tem muitos anos, mas o Fábio conta que até os dias de hoje acontece. Assim, sempre acontece. Não é tão frequente quanto há alguns anos atrás, né, logo quando aconteceu a tragédia com a moça, né, mas ele disse que até hoje ainda existe. E é porque a estrada, né, como ele falou aqui, já se encontra desativada. Mas mesmo assim, ainda acontecem muitos acidentes. Então, por hoje é só, pessoal. Quem gostou do relato do Fábio, deixa aí o like, tá bom? Vão curtindo, vão me seguindo, tá bom? Para mais histórias como essa. E até um próximo relato. Bye!